E alguns traders recentemente complementaram esse antigo ditado de mercado. The trend is your friend, but not in the end. Né? A tendência é sua amiga, mas não no final da tendência. Então, é muito difícil, via de regra, como eu falei anteriormente, identificar exatamente o ponto final de uma tendência. E as tendências elas vão ser revertidas quando elas estiverem muito fortes. Geralmente uma tendência de alta vai ser revertida quando todas as ferramentas estiverem indicando essa tendência de alta. Né? Então nós temos que tomar cuidado quando nós definimos uma tendência para sempre operar com stops, pois eventualmente numa reversão de tendência, se eu estiver operando a favor dessa tendência, eu vou acabar em algum momento tendo pelo menos um prejuízo. Se eu estiver operando consistentemente a favor da tendência, né, como nós vimos aqui uma tendência de alta, por exemplo, na maior parte das vezes eu vou comprar no rompimento de resistências ou no teste de suportes, eu vou acertar as operações. Mas em algum momento, quando o mercado reverter a tendência, eu posso tomar um prejuízo. Vai ser mais difícil ganhar nas reversões, porque eu estou aqui operando a favor da tendência. Quando essa tendência reverte, eu vou eventualmente ter um prejuízo, pelo menos numa operação. Né? Então, a tendência é nossa amiga, mas no final da tendência fica um pouquinho complicado de operar. Aí nós vamos ver pela situação, no final da apresentação vamos dar uma rápida observada aí na situação do Ibovespa, nós vamos ver por que está tão difícil de operar nos últimos dias. Eu juntei esses conceitos de definição de tendência a partir de uma sequência de topos e fundos com a definição de tendência pelas médias móveis para criar uma série de critérios que vão definir uma tendência. Né? Aqui eu apresento para vocês aqui neste gráfico uma reversão de mercado, como eu estava falando para vocês. Nós temos aqui no início desse gráfico uma sequência de topos e fundos ascendentes e nós temos aqui as médias todas inclinadas para cima. Né? Então eu vou passar rapidamente, eu explico isso em detalhe no curso avançado e também nos nossos treinamentos de imersão, como eu defino uma tendência. Bom, além da sequência de topos e fundos que eu tenho aqui na parte superior do gráfico, eu vou utilizar a inclinação da média de 21 períodos que está aqui em azul e a relação dos preços com essa média. Então, topos e fundos ascendentes, primeiro critério. Inclinação da média, segundo critério. Terceiro critério, preços em relação à média. Como os preços estão acima da média durante esse movimento, por esse critério, uma tendência de alta. Quarto critério, média de 21 em relação à média de 50. Para ter uma tendência de alta, eu quero ver a média de 21 ascendente acima da média de 50 períodos ascendente. Este é o quarto critério. O quinto critério que eu utilizo para definir uma tendência é a média de 21 ascendente acima da média de 50 períodos ascendente e as duas acima da média de 200 períodos também ascendente. Então, o quinto critério envolve a projeção aqui, a situação das três médias, 21, 50 e a média de 200. Então, esse mercado aqui vinha numa boa tendência de alta, né? Os compradores felizes, ganhando dinheiro nas suas compras, seja no rompimento de resistências ou nas correções até próximo a essa média, ou até próximo ao suporte. Num determinado momento, depois do mercado atingir um topo, nesse dia aqui do topo eu não sabia que era um topo, porque o mercado vinha em tendência de alta, depois que passou a ficar mais fácil de achar que eu poderia identificar essa reversão, o mercado começou a produzir um recuo. Neste recuo aqui, o que aconteceu?
o mercado foi dando vários sinais de reversão de tendência. Né? Qual é o primeiro sinal de reversão de tendência? O primeiro sinal de reversão de tendência, via de regra, acontece quando os preços perdem a média de 21 períodos. Então, este é o primeiro sinal de possível reversão. O segundo sinal de possível reversão é a virada da média de 21 períodos. Né? Então, aqui eu tive a virada da média de 21 períodos. Em seguida, eu tenho, neste ponto aqui, a perda de um fundo anterior. Então, a perda de um fundo anterior gera o terceiro sinal, porque a partir da perda desse fundo anterior, eu tenho topos e fundos descendentes. Né? Via de regra, eu só opero a favor de uma tendência quando eu tenho 3 dos 5 critérios atendidos. Neste caso, a partir desta perda aqui, eu já estou autorizado para operar na ponta vendedora e estou proibido de operar na ponta compradora. O quarto critério foi atingido aqui, quando a média de 50 períodos virou para baixo, aqui em laranja, e está acima da média de 21, que já está descendente. Então, eu tive o quarto critério para definir uma tendência de baixa aqui. O quinto critério é o mais difícil de acontecer, é o que demora mais, pois eu só tive aqui a virada da média de 200 períodos para baixo, já com a média de 50 trabalhando abaixo e com a média de 21 trabalhando abaixo. Então, média de 21, média simples de 21 em azul, média 50 em laranja e média de 200 em verde. Por que eu uso o conjunto de tendência, de definição de tendência pelos topos e fundos com as médias móveis? Pelo seguinte, observem esta situação aqui. Nesta situação aqui, e agora eu vou dar um zoom neste mercado. Nesta situação aqui, eu tive o mercado produzindo um topo acima do topo anterior. Teoricamente, se eu fosse utilizar só a teoria de Down, esse mercado aqui estaria em tendência de alta. Né? Só que, se eu utilizar em conjunto as médias móveis, o que eu vou ver? Que o mercado apenas conseguiu romper a média de 21 nesse movimento. A média de 21 continua descendente. Então, eu tive aqui, nesta situação, apenas 2 critérios que definem a tendência, ou seja, eu não poderia operar na ponta compradora. Né? Eu continuei com as médias todas inclinadas para baixo. Novamente aqui o mercado conseguiu produzir um topo acima do topo anterior, um fundo acima do fundo anterior, ou pelo menos um fundo no mesmo nível. Né? Quando o mercado rompeu aqui, ele apenas conseguiu fazer um topo acima do topo anterior e trabalhar acima da média 21, que são apenas 2 critérios. Eu precisaria de pelo menos 3 para pensar em operar na ponta compradora. A média de 21 períodos aqui em azul continua descendente, abaixo da média de 50 descendente, abaixo da média de 200 períodos descendente.